Pergunte para quem está do seu lado assim: você é uma pessoa de sorte? Você é uma pessoa de sorte? Pelo sorriso, qual foi a resposta? A resposta deveria ser: para quem tem fé, não precisa de sorte. Esta é a resposta. Quem falou que tem sorte, cuidado que ela muda muito rápido. Ela é sorrateira, enganosa e dissimulada. Nós não precisamos ficar procurando uma vida de sorte. Nós precisamos procurar uma vida de fé. E a pergunta é: por quê? E a resposta: quem tem fé vê mais longe. Repitamos. Não lembra de muita gente não, só de meia dúzia. Na sua família, onde você trabalha, ou na sua escola, na sua faculdade, você já notou que há pessoas que todo mundo está vendo que vai dar errado e que vai terminar mal, menos a pessoa? Todo mundo vê, todo mundo comenta, todo mundo aponta, mas a pessoa, ela está um pouco fora do contexto. Parece que está faltando um ajuste aí de parafuso. Eu quero começar a nossa mensagem de hoje com a parábola antiga, que já contei há anos, mas quem já sabe vai lembrar, quem não conhece vai conhecer, que é o homem sem sorte. O nome da parábola é esse: o homem sem sorte. Quem me acompanha no Instagram está vendo que eu comecei a pôr parábolas lá. Cada dia eu vou contar uma história. O pessoal está gostando. Talvez essa eu coloque semana que vem. Havia um homem muito triste, reclamão, sem sorte. E ele um dia estava sentado no meio-fio, com a mão na cara, pedindo para morrer. Que ele tivesse uma sorte, que a morte o viesse buscar. Só que o cara tão chato que nem a morte queria. Aí alguém falou com ele assim: por que você está procurando na sorte? Ou que você só vai encontrar em Deus? Ele respondeu: o quê? A razão da sua tristeza. A razão de você não aproveitar a oportunidade, de não ter sonho, de não mudar a sua vida, de ficar aí com essa cara reclamando de noite. Procure o Criador e pergunte a Ele: por que você é um homem triste? Por que você é um homem sem sorte? E ele disse: legal, vou procurar o Criador. E ele saiu andando. Andou 7 meses, 7 semanas, 7 dias, 7 horas e 7 minutos. Aí ele tropeçou, uma pedrinha, olhou para o dedo dele, viu que a unha levantou e falou: aí ó, a falta de sorte. Estou procurando Deus, já perdi a unha. A hora que ele está olhando para a unha, ele escutou assim: pss, 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 pss. Ele olhou, tinha uma caverna. Lá no fundo da caverna, ele viu um lobo deitado. Falou com ele assim: já fiquei sabendo que você está procurando a Deus, o Criador. Como você sabe disso? Pô, fofoqueiro, não importa como que eu sei, mas eu sei, fala que não é. É verdade. Então quando você encontrar Deus, lembra de mim e pergunta para Deus qual é a minha doença e por que eu estou morrendo aqui a míngua. Tá bom, vou lembrar. O cara não é preocupado com o lobo, está preocupado com ele. Andou mais 7 meses, 7 semanas, 7 dias, 7 horas, 7 minutos. Ele leva outro picão. Esse foi demais, o homem até caiu, foi arrancou a outra unha. Ele falou: mas não está difícil o negócio, está complicado. Quando ele olha onde ele tropeçou numa raiz de uma grande árvore. A árvore estava morrendo, ela tinha 2 folhinhas só. Quando o cara tropeçou, uma folhinha caiu, aí ficou uma só. Aí a árvore falou assim: fiquei sabendo que você está indo procurar Deus. Quando você encontrar Deus, pede para Deus lembrar de mim. Eu estou aqui morrendo e eu não sei o motivo. Eu era uma árvore tão frondosa, dava flores e frutos. Hoje nem folha eu tenho, só tinha 2. Você acabou de derrubar uma. Tá bom, se eu encontrar, eu pergunto. Continua andando. Mais 7 meses, 7 dias, 7 horas, 7 minutos. Aí ele viu uma moça, muito bonita. Mas a moça chorava copiosamente. Ela enchia um lenço de lágrimas, largava, pegava outro. E chorava. Ele olhou para a moça, mas ele estava procurando a Deus, nem parou. Aí a moça falou assim: ô moço, eu sei onde você está indo. Você está indo procurar Deus. Se você encontrar, pede para Deus se lembrar de mim e para te falar qual é a razão da minha tristeza, pois a minha vida é chorar. Aí o homem falou: tá bom, se eu encontrar, eu falo. Viajou mais 7 meses, o homem anda, hein?
Mais 7 dias, 7 horas, 7 minutos. Aí ele ouviu uma voz assim: por que me procuras? Ele disse: é Deus. E a voz disse: sim, a palavra diz que aquele que busca encontra, o que procura acha, aquele que bate a porta se abre. Você me procurou, eis-me aqui. O que tu queres? Eu quero saber a razão da minha tristeza e da minha falta de sorte. Por que eu sou um homem feliz e sem sorte? E Deus respondeu assim: você está distraído. Você não está deprimido, você está distraído. Eu coloco a felicidade a um palmo do seu nariz todo dia, e você não vê. Quantas pessoas lá da sua cidade dariam tudo para ter a sua vida, e você se considera infeliz e sem sorte? Então volte para a tua terra, volta para a tua casa e preste atenção. A felicidade está a um palmo do teu nariz, e eu coloco na tua vida muitas oportunidades para você ser a melhor pessoa que você é capaz de ser. Tá bom, Senhor, era isso que eu queria. Não, falta de sorte, mas eu vou voltar para minha terra e vou ficar atento a esta oportunidade. Quando o cara deu as costas, Deus falou com ele assim: uma pessoa egoísta nunca vai ser feliz. Esqueceste da moça que chora, da árvore que morre e do lobo doente? Como o senhor sabe? Eu sou Deus. Fale com a moça isso, fale com a árvore isso, e diga para o lobo aquilo. Tá bom, mas eu estou atento, eu não posso perder a oportunidade de mudar a minha vida. Eu quero ser feliz. Ele passa na porta da casa da moça, mas assim, ó, procurando a felicidade dele, a oportunidade. Aí a moça: oh, você encontrou Deus lá? Vamos resumir o assunto. Encontrei a Deus, e ele me falou que eu estou muito distraído. Agora não, agora eu estou focado, cara. Agora é faca na caveira, agora eu estou focado. Eu quero ver a minha oportunidade. Deus mandou te falar que essa sua tristeza é solidão, que você tem que arrumar um homem com quem você vai se apaixonar. Você fará esse homem muito feliz. Vocês terão filhos e vão enriquecer juntos. Ele falou para você ficar esperto, que o homem que passar aqui é para você pegar e se apaixonar. Agora eu não posso te dar atenção, senão eu perco a minha oportunidade. Eu não posso ser um homem sem sorte e um homem infeliz. E o cara sai correndo. A mulher olha para o cara e faz assim, ó: estou apaixonada por ele. O cara cascou fora. A mulher não conseguiu alcançar. Ele, muito atento à sua falta de sorte, tropeça na raiz da árvore. Aí cai a segunda folhinha, coitadinha. Ficou sem folha nenhuma. Aí a árvore disse: você encontrou, olha, vamos encerrar a conversa. Eu não posso perder a oportunidade de mudar a minha vida. Deus mandou te falar o seguinte: que você não tem doença nenhuma. Quando você era pequenininha, mudinha, um rei enterrou aqui perto de você um grande baú de ouro. E o baú era de ferro. E você foi crescendo, 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 e suas raízes estão em volta do baú. E o baú enferrujou. E o ferrugem do baú está impedindo da raiz puxar o que ela precisa. É por isso que você está morrendo. Deus mandou te falar que o dia que passar alguém aqui, é para você oferecer para a pessoa tirar o baú, e que a pessoa ficará com todo o ouro. Agora me desculpe, eu não posso, porque eu estou atento à oportunidade. Se eu parar para desenterrar isso, eu perco a chance de mudar de vida. E a árvore disse: o ouro era dele, eu não quis. E o cara saiu correndo. Passado um tempo, ele passa perto da gruta onde está o lobo. E o lobo fala: oi, me fala, que você... que Deus te falou? O quê? É porque eu estou muito fraco, eu estou nas últimas. Chega perto, que eu não estou te escutando. Aí o cara desse falou: vou resumir. Deus falou que eu não posso perder a oportunidade. E eu tinha perdido 2 oportunidades ali, que o pessoal ficou me falando. Eu aposto que alguma coisa boa tinha. Deus mandou te falar o seguinte: você largar de ser fresco, você não está doente nada, você está com inanição, você precisa comer proteína, carne. Deus mandou te falar que o dia que você encontrar uma criatura besta o bastante para ficar conversando com você, você reunir a sua força e comer essa carne, aí você vai ter força. Meu filho, o lobo caidinho, o olho dele abriu, ele olhou e pulou no homem. E enquanto o homem era devorado aos berros, ele gritava: eu sou infeliz, eu falei que eu não tinha sorte. E terminou cocô de lobo. Você entendeu o que é que desenha? Este homem da história simboliza quem? Todos os dias
nós encontramos com lobos, árvores e pessoas. Mas estamos tão desatentos às oportunidades da vida, que nós achamos muito mais fácil ficar como vítimas da própria história. Viu como que a minha vida é difícil? Viu como que para mim nada dá certo? Viu como que eu estou doente? Viu como que ele me traiu? Viu como que eles falam mal? Tem gente assim, sim ou não? São pessoas que estão perdendo a oportunidade de mudar de vida. Elas se consideram sem sorte, infelizes, e isso impede que elas tenham horizonte de mudança. Está na cara delas aquilo que Deus está colocando, e as pessoas não enxergam. Mateus 5,45 diz assim: vosso Pai que está nos céus, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Repita comigo: o sol brilha para todos, a chuva cai em todos, feliz de quem aproveita. Meus irmãos, todos nós, quando eu falo todos nós, eu me refiro ao cara da história, eu me refiro a mim e a você. Todos nós vamos ter, já tivemos e teremos oportunidades de mudarmos de vida. Se há nessa igreja alguém me ouvindo agora, e que você não é feliz com a sua vida, você terá oportunidade de mudar totalmente a sua vida. Mas você tem que estar atento às oportunidades que Deus coloca na sua vida. Se você não tiver fé, se você não tiver objetivo, se você não sabe aonde você vai chegar, está na sua cara o caminho, a oportunidade e as pessoas, e você não vê. Aí você confia nas pessoas erradas, você troca o que tem valor por bijuterias, e vai acabar fazendo amizade com lobo, e vai acabar sofrendo, vai acabar chorando, vai acabar sozinho, e o pior, vai acabar chegando à conclusão: eu sou infeliz mesmo, nunca tive sorte. Eu posso mudar a minha história. Repita. Agora olha com autoridade, diga para quem está do seu lado: você pode mudar a sua história. Quem aqui já andou de avião? Quem aqui já andou de navio? De canoa? De barco? Tá bom. Eu peguei esses. O carro, não vou citar, porque o carro, ele tem a rota dele. Eu quero citar entre todos o avião. Quem não andou, um dia você vai andar. O avião é interessante. Ele decola e ele vai subindo, subindo, você fica quietinho. Era uma música sentada, todo mundo aí vai subindo, subindo, subindo. Chega numa hora que ele estabiliza. Quando ele estabiliza, o comandante fala: vamos começar o serviço de bordo. Vocês podem se locomover tranquilamente pela aeronave. As pessoas levantam, você só escuta assim, mas nem treme. Você vai segurar um copo d'água, não cai um pingo, ele está estabilizado. Mas de vez em quando, quem presta atenção, você nota que o avião faz assim, ó. Aí a pergunta é: esse piloto está virando esse avião para quê? Porque durante toda a rota entre um aeroporto e outro, as pessoas acham que o avião levanta assim, ó, e desce assim, ó. Não, ele vai corrigindo a rota o tempo inteiro. Ele já está em contato com o aeroporto que ele saiu, e ele vai pegando conexão com o aeroporto que ele está indo. E ele já pergunta: quantos graus está fazendo aí? Nuvem, céu aberto, vento, de onde que o vento está indo, para ele saber se vai na cabeceira norte, se ele vai balsar na cabeceira sul. E durante a viagem toda, o aeroporto vai passando para ele as coordenadas de voo. E ele está pilotando a aeronave, ele olha o avião, sai um pouquinho, ele vai mexer no avião. Quando põe no automático, o avião faz isso automaticamente. De vez em quando você vê, você está lá, o avião faz assim, ó. O que ele está fazendo? Corrigindo a rota. O avião corrige a rota a viagem inteira. Por quê? Para que ele possa chegar aonde ele deseja chegar. Respira aliviado e diga para quem está do seu lado assim: não tem problema corrigir a sua rota várias vezes. Todos os dias, se for necessário. Amém? Olha para cá e aprenda. Errar é princípio de sabedoria.
Burrice é permanecer no erro. Tem um programa em canal fechado, eu não assisto, eu só tenho antena de canal aberto, quase que eu não vejo televisão. Mas quando eu fico em hotel, geralmente tem tanto de canal procurando alguma coisa interessante. Eu estava vendo no hotel lá em Fortaleza, uma aeronave que caiu, um avião caiu. E eles foram fazer por que o avião caiu. Aí tem cientistas, professores, e eles vão estudar por que o avião caiu. Chegaram à conclusão de que o piloto, que é piloto jovem, esse teco-teco, ele perdeu a noção onde estava em cima, onde estava embaixo, que ele entrou numa neblina. E o avião começou a fazer uma espiral, e ele não sabia se estava subindo ou estava descendo. E o professor explicou, todo piloto, olha que interessante, todo piloto experiente, ele não confia nos seus sentidos, ele coloca o olho no aparelho. Não interessa se ele acha que o avião está subindo ou descendo, ele tem que seguir o que o aparelho está falando para ele. E a pessoa que se perde, ela acha que o avião está subindo, só que o aparelho está mostrando que o avião está caindo, só que o corpo dele sente que o avião está subindo. O que ele faz? Ele larga o aparelho e puxa o avião ele vai cair de ponta e mata os passageiros. O que eu aprendi vendo sobre avião e vendo da minha vida? Tem hora que a gente não pode confiar nos nossos sentidos. Tem hora que você precisa perguntar para quem está perto de você, seus pais, seus melhores amigos, seu namorado, sua namorada, um professor, alguém que tem mais experiência. O que você está achando da minha rota? O que você está achando das minhas escolhas? Como você está vendo a minha vida? Quem está de fora podem te dar coordenadas melhores. O problema é que tem gente que não confere aparelho nenhum e confia apenas no instinto. No final da viagem, o que acontece? Um acidente, e muitas vezes fatal. Eu tenho a possibilidade de alterar a minha rota em qualquer momento. O que é alterar a sua rota? Quando você vê que a sua vida não está como você gostaria. Eu gostaria de estar trabalhando em tal lugar, eu gostaria de estar recebendo tanto, eu gostaria que a minha família estivesse assim, eu queria que a minha saúde estivesse. O que você tem que fazer? Corrigir a rota. Você tem que sair da rota errada e pegar a rota certa. Eu não vou contar o nome da pessoa que eu não pedi para ela, eu gosto de ser fiel às pessoas. Mas tem uma pessoa aqui no santuário que foi no atendimento e falou comigo: padre, eu tenho que correr de manhã. Falei: tem não, você quer. Se você tem, você não vai fazer. Diga: eu quero correr de manhã. Eu quero correr de manhã. Diga: eu vou correr de manhã. Eu vou correr de manhã, mas eu não consigo levantar. Falei: então faça o seguinte, se você quer, coloque um copo de água filtrado grande no seu banheiro, e a hora que o despertador tocar, coloque o despertador no banheiro, para você ter que ir lá. A hora que você chegar no banheiro, antes de ligar o despertador, você vai estar meio dormindo ainda, tipo zumbilândia. Você chega, coloca a cabeça na pia, pega o copo e joga na nuca. Aquilo, você desperta. Mas funciona? Falei: faça. A pessoa falou: padre, tem uma semana que eu estou correndo. E minha mulher falou comigo: como você está conseguindo? Ele falou: já coloquei 2 copos d'água. Entendeu ou não? Tem hora que para você mudar um costume, tem que ser na marra, tem que tomar uma decisão. O que torna a boca torta é o uso do... Então, se você tem um mau costume, que é um vício, há tantos meses, há tantos anos, você não consegue dizer: amanhã minha vida mudou. Você muda amanhã, você muda depois de amanhã, no 3º dia já vem uma preguiça, no 4º dia está pensando, no 5º dia está reclamando, no 6º dia está arrastando, uma semana depois, nada muda. É preciso corrigir a rota aos poucos. O avião não faz assim não, ó. Ele faz assim, ó. Está corrigindo a rota, está colocando aquele bichão enorme na rota certa. Só existe uma pessoa capaz de sair da rota errada e pegar a rota certa. Quem? Diga: eu. Quem? Repita: só eu posso corrigir a minha rota. Você está entendendo que a sua vida está do jeito que está? Não é por causa dos outros, é porque você não corrige a rota. E se você não corrige a rota, as coisas vão começar a dar errado. Há pessoas que dizem assim: por que todo mundo tem as mesmas chances, mas tem gente que aproveita e outros não? Eu quero dizer para você aquilo que eu acredito, que nem todos têm a mesma chance. Não vou citar o nome do programa, senão eles têm direito de resposta, porque esse vídeo vai para o YouTube.
Mas vocês já assistiram programas que têm jurados para analisar os cantores? Eles pegam cantores para votar naqueles calouros. Ô gente, eu teria vergonha de ser jurado. Tem cara que está no palco cantando sem acompanhamento, que coloca cantor famoso no bolso. Canta muito melhor. Mas o que um teve que o outro não teve? Chance. As nossas chances não são iguais. Por isso que não basta você ficar se comparando aos outros. Ah, mas eu trabalho muito mais, olha quanto que aquele cara ganha. Ah, mas eu sou muito mais esperto, eu sou empregado. E o Sambasquá é o gerente. Ah, porque eu tenho mais inteligência e eu moro de aluguel. Um cara lá que só enrolado, já tem 2 casas próprias, uma dele, outra está alugada e eu que estou pagando o cara. É porque nós não temos chances iguais. E quando você olha a vida do outro, que para você está melhor, o que acontece no seu coração e na sua cabeça? Você começa a se considerar uma pessoa sem sorte e infeliz. É por isso que você não pode se comparar com os que estão dando certo. Você precisa fazer a coisa dar certa para você. Como? Aproveitando as suas oportunidades. Porque como essa pessoa teve a chance dela, você terá a sua. Não a dela, mas a sua. Sempre nós podemos escolher progredir ou regredir. Progredir, regredir. Quem escolhe isso? Eu. Você tem que ser um pouco surdo para as pessoas que querem que você regrida. Tem gente que não quer crescer, e porque a pessoa não quer crescer, ela quer que você faça o quê? Que você diminua. Tem gente que não quer correr, ela quer que você ande. Há pessoas que não querem melhorar, elas querem que você piore. Elas ficam falando no seu ouvido: não vai dar certo, isso não é para você, você está sonhando muito alto. Essas pessoas querem que você regrida, mas você tem que ter uma opção dentro de você. E qual é a sua opção? Para frente. Eu quero progredir. Por que que você não vai desistir? Porque Deus levanta o sol sobre bons e maus, e a chuva cai sobre justos e injustos. Eu fazendo a coisa certa, mais cedo ou mais tarde o sol vai brilhar. Mais cedo ou mais tarde a chuva cairá nos meus jardins, e toda a semente que eu plantei vai germinar, vai florir e vai frutificar. Ninguém vê o seu esforço, mas quando você chega lá, alguém vai dizer para você: nossa, que sorte! Sim ou não? E toda pessoa que diz que você tem sorte, ela não ajuda você, mas ela faz parte dos que duvidaram que você chegaria. Então você precisa acreditar em você, você precisa corrigir a sua rota urgente. Estava assistindo um programa, segunda-feira, não vou falar o programa, mas a emissora é a Band. Cheguei da casa da minha mãe segunda-feira, achei interessante o programa. É uma moça que ajuda a pessoa a pagar as dívidas que a pessoa tem. Nunca vi o programa, o contexto parece ser esse. E a moça foi passando para o rapaz algumas coisas que o rapaz deveria parar de fazer, alguma coisa que ele deveria começar a fazer para pagar a dívida. Só que o cara era um fanfarrão. O cara encalacrou nas boites da vida, como dizem, né? Queria levar uma vida que não estava ao alcance dele, começou a pagar camarote, era conhecido o rei do camarote, e pagar champanhe para os amigos, e comer do bom e do melhor, e a mulherada via champanhe do cara e queria ir para o camarote do cara, e pode subir a piriguete, daí por diante. O cara encalacrou. A mulher disse para ele assim, a mulher, eu gostei dela, lavou a cara do cara, falou: olha, você se encalacrou por culpa sua, eu vim para te ajudar a pagar as dívidas. Eu vou te dar um cartão de crédito, tem R$200, você não vai usar esse cartão, só em emergência. Você tem uma mãe idosa, você está aqui para pagar a dívida, numa emergência você usa o cartão, e você tem R$62 para gastar com o que você quiser, e não use o cartão se não for emergência. O que é que o cara me faz? Um fanfarrão. Reúne com os colegas dele e vão para um bar.
E os colegas falando assim: ele é o rei do camarote, ele é o nosso amigo. 62? Ele só tem 62? 62 para ele é troco. E ele com o cartão, os amigos na cabeça: quebra o vidro, vamos beber. Ele vai, quebra o vidro, passa o cartão e bebe. Conta para a mulher fica nervosa com ele, fala: olha, não vou te abandonar porque eu não vou voltar atrás da minha palavra. Mas você não quer saber de nada, você não quer sair das dívidas, pois você não está conseguindo levantar dinheiro nenhum. Vamos organizar um evento para levantar muito dinheiro para você. Falou: não, pode organizar. Eu tenho muitos amigos, eles vão me ajudar a organizar e eles vão comprar a mesa para que eu tenha dinheiro. Então você precisa levantar 12 mil reais. Vamos fazer uma feijoada. Ele pediu os amigos dele as coisas da feijoada, não ganhou nada. Ele foi numa escola de samba, o pessoal falou: não, vamos fazer feijoada não, vamos fazer macarronada, é mais barato e o povo vem para te ajudar, vamos fazer macarronada. Quem ajudou ele a fazer a macarronada foi o pessoal da escola de samba e um cara do programa. Os amigos não ajudaram a fazer a macarronada. Chegou no fim da tarde, tinha pouquíssimas pessoas, aquelas vasilhas enormes de macarrão. Nenhum amigo dele da balada foi participar da macarronada. Ou seja, eles não ajudaram com macarrão, eles não ajudaram com molho e não foram ajudar o cara que estava devendo. A apresentadora do programa falou com ele: está vendo? Você não tem amigos. Ele falou assim: tenho. Ela falou: onde estão seus amigos? É amigo de copo, é amigo de bar. Nenhum amigo seu apareceu para ajudar você. Aí ela foi e despachou o cara, falou: olha, não tem como te ajudar, você não tem amigos e você não quer sanar as suas dívidas. E no final do programa, terminou como o programa? O cara chorando, dizendo assim: eu quero provar para minha mãe que eu sou um filho bom, eu sou legal, eu vou pagar minhas dívidas. Estava com a faca e o queijo na mão, não aproveitou, perdeu uma boa oportunidade de corrigir a sua rota. Quando você ver alguém que reclama demais, mas que não faz nada para mudar a rota, essa pessoa é um homem da história, é o coitadinho, é a vítima da história, é o sem sorte na vida, mas não tem uma atitude para mudar a história. E aqui eu vou dar um cutucão, e me perdoe os cutucados, que hoje ninguém gosta de ser cutucado, mas eu vou dar um cutucão, e quem me assiste também. Há muitos pais e há muitas mães. Geralmente, eu não sei por que isso acontece, a mãe não pode ter filhos prediletos. Se você tem 2 filhos, os 2 são prediletos. Se você tem 7 filhos, os 7 são prediletos. Você pode ter afinidade mais com um do que com o outro, mas amor não. E o que eu tenho visto por aí, de muitos pais e mães, atenção, pais e mães que estão desanimando os filhos bons, passando a mão na cabeça do que não quer nada com a natureza. A mãe nunca ajudou o mais velho, o pai nunca colaborou com a mais velha. Esses cresceram, estudaram, trabalharam, pagaram a faculdade, hoje estão estabilizados. Aí tem aquele que não quer saber de nada, é esse que a mãe compra roupa de marca, troca o celular, dá dinheiro para... Peraí, vamos colocar o pico nos is. Se é para o pai e a mãe apoiar, deveria apoiar aquele que a vida toda estudou e trabalhou. Não é para apoiar o que não quer saber de nada. Claro, a ajuda inicial todos nós merecemos, mas pai e mãe ficar carregando cavalão de 30, 40 anos, que não estuda, não trabalha, é um fanfarrão, além de você estar mantendo-o no lugar que ele está, você está magoando o coração daqueles que deveriam ter o teu apoio e o teu carinho, e não tem, porque o teu tempo é pouco para ficar passando gel na cabeça do que não quer saber de nada. Nós não somos vítimas do destino ou da sorte, nós somos frutos das nossas escolhas, porque oportunidade, para quem sabe aproveitar, todos têm. Não importa as chances que eu perdi, o que importa são as chances que eu aproveitei. Não fica olhando para o seu passado e chorando pitanga, meu filho. O que foi, já foi. As chances que você perdeu, já perdeu. As oportunidades que você não agarrou, já eram.
Mas, tem uma boa notícia, coisas melhores virão. Outras oportunidades você terá. Outras chances você terá. Então, aproveite isso. Aprenda com o passado, corrija a rota e seja a pessoa que você deseja ser. Tinha um pato, eu acho o pato muito bonitinho. O pato vai andando, atrás ele fica assim, tantial, né? E patinho novo tem nada mais bonitinho. Pena que cresce, né? Mas tinha um pato muito reclamão, fofoqueiro, falava mal, para todo mundo ficar com dó do pato, né? Coitadinho, é o vítima, né? Aí o pato ficava assim, ó. Não aguento águia. A águia é metida. Olha a altura que ela voa. Olha o tamanho da asa dela. Olha a garra dela. Olha o oi dela. Olha o barulho que ela faz. Olha o cheiro do cocô dela. E ele vivia reclamando da águia. Um dia, ele encontra com uma coruja, que era professora de filosofia. E a coruja só perguntou para o pato assim: vem cá, há quanto tempo você fala mal da águia? E o pato vai dizer: tem tanto tempo que eu não me lembro. Aí a coruja deu para o pato uma folha e uma caneta e pediu para o pato assim: escreva nessa folha o que melhorou na sua vida por ficar tanto tempo criticando a águia. Eu quero saber o que o pato escreveu na folha. O que o pato escreveu na folha? Nada. Fala para quem está do seu lado. Não perca tempo olhando os outros. Não perca tempo falando mal dos outros. Não perca tempo se comparando aos outros. Respondam para mim. O pato que fala mal da águia, um dia ele teria um bico de águia? Um dia ele voaria na altura da águia? Mas ele poderia ser um pato melhor. Amém? Esse é o segredo. Pode ser que você nunca será como a águia, mas você pode ser um pato bem melhor do que você já é. Você pode ser um pato mais treinado. Você pode ser um pato mais simpático. Você pode ser um pato com mais dinheiro. Você pode ser um pato mais feliz. Mas enquanto você fica olhando os outros e descendo a lenha quem está lá, você não melhora quem está cá. Não adianta falar mal de quem está melhor do que você. Isso não melhora você. Isso não agrega valor a você. Eclesiastes 9:2. Preste atenção. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo acontece ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro e ao mau. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura, como aquele que não teme o juramento. Entendeu o texto, sim ou não? O que é que o texto está me falando? Tudo acontece para todo mundo do mesmo jeito. Tudo acontece para todo mundo do mesmo jeito. Repitamos isso? Tudo. Olha para cá e aprenda. Se tudo acontece do mesmo jeito para todo mundo, por que tem gente que está na melhor e tem gente que está na pior? Porque tem gente que aproveita as oportunidades, outros não. Oportunidade é igual um cavalo selado, dizia a minha avó. Você nunca viu um cavalo selado, o mesmo cavalo, passar na porta da sua casa 2 vezes? Um cavalo selado que está sem cavaleiro, já alguém o pega, o monta, e ninguém vai trazer cavalo para você montar. Estava lendo o jornal hoje, entre notícias relevantes, tinha algumas assim, só para a gente rir. Sumiu um cachorrinho em Belo Horizonte, ele pulou de um carro. O cachorrinho pulou de um carro. E o pessoal do carro não viu que o cachorrinho pulou. A hora que olhou, o cachorrinho não estava lá. Aí uma mulher falou: olha, eu sei mais ou menos aonde que ele pulou. Puxaram uma câmera. Viram que do outro lado da rua tinha uma padaria. O pessoal faz um caminho longo, né? Foram na padaria, viram que tinha câmera. Puxa a câmera, viu o Totó. Totó estava lá. Totó pulou do carro para a padaria. Bonitinho Totó, pequenininho, cabelinho assim no olho. Aí está lá o Totó. Um cara chega, pega o Totó e conversa com alguém da padaria. O que o cara, pelo gesto dele, eu fiz a leitura. Ele está perguntando de quem que é o cachorro. Ele fez assim, ó.
Ninguém era dono do cachorro. O que o cara fez? Levou o cachorro. E a família agora está pedindo para o cara devolver o cachorro, porque o cachorro tem dono. Ele pulou de um carro. Esse é um exemplo simples. É só você transformar o cachorro numa oportunidade. Se a oportunidade pular do carro da tua vida, não pense que ela vai ficar lá te esperando. Alguém vai? Você entendeu que aquilo que a gente perde é aquilo que a gente dá? E dá de mão beijada, e depois fica chorando. Aí eu não sou feliz, eu não tenho sorte. Mas você está dando a sua oportunidade para os outros. Você não está agarrando aquilo que Deus coloca na sua vida todos os dias. O dia que você não for ter oportunidade naquele dia, você morre dormindo. Credo, padre. Então aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Eclesiastes 9:11 vai dizer assim. Olha que interessante. Quem ganha corrida nem sempre são os mais ligeiros, nem são os fortes que vencem a batalha, nem tampouco os sábios que ganham pão, nem prudentes as riquezas, nem os entendidos o favor, mas os que o tempo e a oportunidade aproveitam. Está na Bíblia isso. Eclesiastes 9, versículo 11. Mas os que o tempo e a oportunidade aproveitam. Tempo e oportunidade. Repita. Repita. Não precisa responder não, só pense aí. Quanto tempo por dia você perde com coisas que não te acrescentam nada? É só você pensar, você vai ver que não é pouco tempo. Quanto tempo você perde por dia pensando em besteira? Quando eu falo besteira, não é pornografia não, besteira. Eu estou doente, minha casa vai cair, cai um prédio, o cara vai cair em minha casa. Um avião vai cair, a turbina vai cair na minha casa. Agora responda essa para você aí. Quanto tempo por dia você pensa no passado ou no futuro? E quanto tempo você está presente no presente? Você está entendendo que a nossa vida está do jeito que está, porque nós não aproveitamos tempo? Tempo? Eu queria tanto fazer uma caminhada, uma academia, eu não tenho tempo. Escreva numa folhinha de caderno, quanto tempo você passa por dia assistindo televisão, mexendo na internet e no celular, e some os três. Meu filho, se você fosse da academia esse tempo, você era a pessoa mais sarada de Divinópolis. Nós não temos tempo para aquilo que não queremos, porque andamos perdendo tempo.